Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui com o podcast @deva.com 1976. E sempre nós trazemos assunto, assim, uma parte cristã, a parte do Evangelho. E hoje estamos aqui muito alegre. É uma pessoa que, vamos dizer assim, da família, graças a Deus, há um tempo, mas com fortes testemunhos. E vamos dizer assim, nunca abandonar o Evangelho, sempre na dependência de Deus, porque o que vocês vão ver hoje aqui é uma história, algumas histórias assim que aconteceu, fatos reais, mas vamos dizer assim que os testemunhos que será contado hoje aqui na nossa presença são fortes, mas o evangélico venceu mais uma vez na vida dos nossos irmãos. Aqui estamos hoje com o João Paulo, meu genro, estamos aqui, cooperador da obra do Senhor. Estamos aqui para conversar um pouquinho com ele. A paz do Senhor, João Paulo. Paz do Senhor, pastor. É uma bênção, graças a Deus, estar aqui com você nesse momento, dessa participação aqui com você. É muito bom. Eu fico feliz por ter essa honra de estar aqui. E uma boa noite para todos, a paz do Senhor. E estamos aí para mostrar um pouco o que Deus faz na vida da gente, na vida de cada um, basta aquele que crê e confiar, não é verdade? Confiar, eu falo porque não é fácil, né, Paulo? Não é fácil. A gente vai ver, meus irmãos, uma trajetória do que Deus faz. A gente, vocês sabem os testemunhos, muitos que são perto de mim, os chegados, como dizer assim, os irmãos próximos, mas a vida de João Paulo, para chegar aqui em Catanduva, teve um trajeto, vamos dizer assim, de uns 15 anos, mais ou menos, de onde quando você saiu da sua cidade, por aí. Eu saí, agora... Quando eu saí, eu lembro que eu fiz 18 anos, formei e terminei a escola, na verdade, terminei a escola e vim pra cá, pra cidade de Campinas, na verdade, né? Naquela época lá, foi uma oportunidade, os meus primos ofereceram uma oportunidade para vir pra Campinas com o meu primo, na verdade, para o irmão dele. Aí ele resolveu de última hora, faltando 2 dias, que não ia vir. Nossa. Aí ele decidiu ir para Portugal, aí ele falou, você não quer ir, João? Aí eu fui lá, corri, falei com minha mãe, com meu pai. 18 anos você tinha, né? Aí viemos pra cá. Vamos tentar a vida lá grande, a vida na cidade grande, pra desenvolver melhor, né? E ver o que Deus há de fazer. Qual que é o nome da cidade mesmo? A minha cidadezinha, ela é em Minas, Ouro Verde de Minas. Ouro Verde de Minas. Cidade bem pequenininha. Vamos dizer assim, que de Campinas vai dar uns 1.000 quilômetros, mais ou menos, por aí. Por aí, uns 1.300, 1.500 quilômetros por aí. Né? A gente brinca porque de ônibus é um dia, né? Um dia, não. Você dorme, acorda e tá lá dentro ainda. Tá dentro do ônibus lá. João Paulo, então vamos começar assim. Primeiramente, você se apresenta. Então você, do Ouro Verde de Minas, você veio pra cá. Isso. Fala um pouco da sua vida, como foi que chegou, como tá. O meu início, né, no Evangelho, que eu já participava bastante, né? Com a minha família, na vida cristã, na igreja católica, né? Que eu não nasci no berço evangélico, né? Então... chegou um certo tempo, a gente sempre foi, minha mãe sempre levou a gente na igreja, sempre a gente participou. Aí chega aos 15, 16 anos, você quer trabalhar, né, natural. Aí eu comecei a trabalhar na lanchonete e tudo, só que aí chegou um tempo que eu não conseguia participar na igreja. Aí minha mãe chegou um momento que ela, já é separada, ela falou pra mim, eu quero que você vá na igreja, independente de qual seja. Aí eu falei pra ela, tá tendo um grupo de jovens que estão orando na igreja após as 10 da noite, 10h30, entre 10h30 e 11 horas. Aí o pessoal estudava comigo, então ela também estudava, a gente vinha juntos, saía da escola, vinha junto à noite, aí deixava os meus cadernos com ela, e em frente à igreja, ela seguia a viagem para casa e eu ficava participando da oração. Legal. Comecei participando ali, né, aos poucos, e aí como a gente não conhece, né, comecei a participar, foi indo, e a gente começa a ver o que Deus faz, e ali eu, junto com alguns amigos, professores que também participavam, ali eu tive um contato especial com Deus. Né? Ali eu aceitei a Cristo, naquele grupo ali, durante as orações à noite, né? E aquilo fez a mudança totalmente na minha vida, né?
Dali em diante, eu fui aprendendo um pouco mais da palavra, conhecendo mais. Experiência, né? E juntando tudo que aquilo a gente vive, né? Aí você começa a enxergar muita coisa, né? E também os benefícios que Deus começa a mostrar pra gente. Então pode dizer, então, quando você saiu de Ouro Verde Divina, você já saiu já crente, já cristão, já. Isso, só que eu ainda... conhecimento, mas já saiu Isso, eu já tinha aceitado a Cristo como meu suficiente Salvador, que bom. Né? E quando eu cheguei na cidade de Campinas, que eu fiquei morando com meus primos, lá eu continuei, né, até batizar, porque eu queria batizar em imersão nas águas, né? Então a gente fez todo o estudo que tinha que fazer, né, para ser batizado. Só que ali chegou um tempo que eu comecei a morar junto com eles, aí fui indo, comecei a congregar, só que aí devido à dificuldade de locomoção, tem tudo isso, né? E também novo, não conhecia muito a cidade, medo de se perder, cidade grande, tem tudo isso. Desafios, né? Verdade. Então foi mais difícil, né? Mas chegou um tempo que eu fui morar sozinho, né? Os primos eram todos solteiros, um foi casando, o outro foi casando, a casa começou a ficar grande, aí a gente começou, cada um achou seu canto, né? Aí eu comecei a morar sozinho pra continuar. Continuei na igreja também, mas teve uns momentos aí difíceis. Difícil, né? A vida de solteiro, no evangelho, morando sozinho, foi complicado. Foi complicado, cidade grande, eu era jovem, né? Então você fica um pouco desorientado em algumas coisas. Passou dificuldade, João? Financeira? Passei até os momentos difíceis, engraçados também, porque, como diz, meu primeiro salário, quando eu peguei, o medo era tanto de perder o dinheiro, coloquei na carteira, peguei o ônibus e fui embora. Aí desci do ônibus, fui pra casa, cheguei em casa, cadê a carteira? Olhei no ônibus, no salário. Meu Jesus amado. Já começou na Não. Meu Deus! Aí, o interessante é que no outro dia eu fui contar pra minha patroa que aconteceu isso e tal, né, com ela. Eu trabalhava com móveis, né, venda de móveis, montagem de móveis, essas coisas. Aí, ela foi e me reembolsou tudo novamente. Meu Deus. Aí aquilo eu falei assim, meu Deus. Já aumentou sua fé, vamos dizer assim. Exato, né? Exato. Porque eu lembro quando eu tava em Minas, o pessoal que estava junto comigo lá falava muito, né, de postura. A sua postura como crente é diferenciada. Você acha que não, mas alguém está te vendo. Alguém está te vendo. Entende? Alguém às vezes pode estar até espelhando em você mesmo. Entende? Então, minha mãe em si já ensinava a gente a ser humilde e ser sincero. Né? Então, quando a gente conhece a palavra, você começa a aprender, você vai vendo o que Deus vai fazendo. Quando você já tem uma base, né, João? Uma coisa que você vai, exatamente. Então, você tem que ter confiança, entendeu? Que o que aconteça, o que há de acontecer, não importa. Importa que você confie em Deus. Confie em Deus. De alguma forma, pode ser financeiro ou outro, alguma coisa há de acontecer, mas você tem que estar fiel, né? Meu Deus, como funciona. Você, então, aí com essa idade, você vai para Cristo ali, e aí você começa a ter a sua vida trabalhar, depois você tem algum curso, alguma coisa, especialidade que você tem assim? Hoje em dia eu tenho um técnico médico de fabricação, né? E a gente vai tentar fazer um cursinho aqui, outro ali, vai se aprimorando um pouco, né? Informática, alguma coisa a mais assim, como eu dirijo, né? Eu trabalho como motorista, então tem MOP, tem segurança... como é que vai ter segurança defensiva, né? Então, tipo assim, algumas coisas que agrega. Agora, na parte da igreja, eu tô começando a fazer teologia também, quero aprofundar, porque entre trabalho e a vida na igreja, às vezes um pega pesado pra gente. Né? Por causa do trabalho, acaba te interferindo em algumas coisas, né? Eu falo, né, sobre a gente tá falando sobre cursos, algumas coisas, para saber se o que nossos irmãos têm, porque às vezes o que tem, assim, de trabalho na vida secular, pode ajudar, né, João? Ajuda muito na igreja. Eu falo assim que porque nós vamos falar sobre o correio, vai saber falando que ele é de motorista, nós somos motoristas, esses cursinhos ajudam muito. A gente fala bastante. Na defensiva, tudo assim, nós que vamos dizer assim, motorista profissional, como se fala, né? Eu estava até conversando por esses dias, né? E a gente está conversando como é bom a visão de quem tem um curso desse, um MOP, de carga perigosa,
Fala a verdade. Ajuda porque você vai subindo, né, a experiência. Então, na verdade, quem tem a categoria C e D acima aí, quanto mais, vai tendo mais experiência de vida, na direção em si, para até alguma coisa de última hora, um movimento rápido, né? Mas você acaba adquirindo essa experiência. E como em Campinas a gente viajava, né? Na época que você trabalhava comigo, a gente viajava na região ali bastante. São Paulo, aquela banda. São Paulo, Jundiaí. Meu Deus. Você frequentou muito aquela cidade que é muito perigosa, você frequentou um bom tempo ali. Francisco Morato, né? Ou Francisco Morato. A gente fala, meus irmãos, você fala, por que ele está tocando nesse assunto, né? Porque hoje, louvo a Deus, porque hoje ele usa a ferramenta de trabalho dele, que é o motorista, para fazer um bem aí, para vocês vão saber quem logo. Mas a cidade de Francisco Morato, eu fui poucas vezes, você fazer essa linha, e quando você tem um que a mais, que você faz um curso, ajuda demais, né? A visão que você tem, né? No caminhão já tem uma visão melhorada com o carro, né? E a resposta também é maior, a responsabilidade. Né? Não, transportando diesel. Então, combustível por carga perigosa. Carga perigosa, inflamável, o risco é grande. Então, você tem que ter cautela em tudo, né? Você pode falar assim, então, que a sua vida secular e a vida cristã, assim, uma ajuda a outra, você pode dizer assim, em todos os termos? O que te ajuda hoje? Hoje nós sabemos que você faz muita coisa na igreja, assim, nos bastidores. O João é aquela pessoa, assim, que gosta de fazer os bastidores, meus irmãos. Tudo está acontecendo, o culto está acontecendo, as coisas estão acontecendo, uma fotinha ali, alguma coisinha, e nos bastidores, que, como falar, acho que é até melhor, falar a verdade, né? A gente não quer dar muito, né? Na verdade, como se diz, cada um tem uma função, não é verdade? Então, eu penso assim, eu estou ali para ajudar, independente qual que é a situação. Se é uma água para levar para os irmãos, tanto no púlpito ou na nave da igreja, ou a mesma criança que está saindo correndo ali, ou está fazendo bagunça, ou saiu para a calçada e tem que estar lá dentro, a gente ajuda. Ou às vezes a irmã que está lá com as criancinhas lá e está precisando de uma ajuda. Ou até mesmo o próprio pastor, que está lá e às vezes tem pouco obreiro na nave e está precisando de alguma coisa, você está ali, você está vendo. Aí o que acontece? Às vezes você fala com o irmão, o outro obreiro que está responsável por essa parte aí, para ir lá acolher, e ele vai lá, então, mas você está ali e você acaba ajudando. Afinal, a cooperação é de todos, né? Então, você acha que pode ser pouco, mas na verdade você está ajudando muito. Muito, principalmente na porta, na recepção dos irmãos que estão chegando para visitar, né? Então tudo isso conta. Eu digo porque quando eu aceitei a Cristo, esse acolhimento é importantíssimo, é muito importante, porque eu lembro dos colegas meus lá em Minas, que até hoje eu mantenho contato, né? Eu até brinco com um dos meus primos ainda, que eu falo com ele, o tempo pode passar, mas quando a gente se encontra é como se não tivesse passado o tempo. Né? Então é aquela risada, aqueles momentos. Então essa situação, quando eu comecei, eles me acolheram muito, me ajudaram, porque não é fácil. Uma coisa é você nascer no berço evangélico e uma coisa é você, no meio do caminho, você conhecer. Então tem os momentos de crítica, tem os momentos difíceis. Então só que aquilo tudo vai te ensinar, né, o que está acontecendo. Então, na medida da sua caminhada, isso desenvolve mentalmente, é claro que também a leitura da palavra, isso vai te ajudar, Deus te ensina melhor a reagir em todas essas situações e também a sua caminhada, porque até aí você não sabe o que Deus tem para você. Tem para você. Né? João, eu falo, né? Você, como se passou, vamos dizer assim, claro que os irmãos da igreja sempre ajudou, mas morar sozinho, aquele que tem pai às vezes não valoriza no meio do evangelho, que tem mãe, porque tem muitos jovens que não valorizam, que tem o pai e a mãe, né? E você passou sozinho praticamente, porque depois dos 18 anos você saiu de casa. Então tem um momento que tem choro, alegria, não tem que repartir com ninguém. É difícil, fala a verdade. Você acha que tem momentos porque, tipo assim, eu na minha situação, quando os meus pais são separados, foi difícil. A sua infância foi difícil, na verdade, né? Foi difícil nessa parte, porque minha mãe teve que, né, se virar, como se diz, com a gente, né? Então, a ideia minha era vir embora para tentar ajudar eles, né? Entendi. Mas, no fim, eu não consegui muito. Deus tem os planos dele, né? No fim, meu irmão que conseguiu e tá indo, mas o que Deus fez, assim, de uma forma, porque hoje em dia muitos membros da nossa família são crentes, né? Cada um tem
sua igreja determinada, mas são crentes. Então, a situação que foi difícil para mim na infância, digamos assim, na minha adolescência em relação a Cristo, né, a conhecer, foi a aceitação da família. Foi um pouco pesado, foi um pouco difícil. Só que acontece. Porque você está pegando aquela crença, né? Então fica um pouco difícil, né? Então, e outra, eu usei um argumento com minha mãe, inclusive, que eu peguei isso e falei para ela, porque ela falou para mim. Ela falou assim, ó, não importa que igreja que você vá, mas eu quero que você vá na igreja. Que bom. Então, com o tempo, depois que, né, aceitei a Cristo, eu voltei tudo lá, fui embora, tudo trabalhando, continuei indo, aí eu voltei lá. Então, cada vez que eu voltava em casa, era diferente a reação, mas não negativa, assim, positiva. Positivo, legal. Porque ela via a minha vida como é depois. A minha vida, a mudança que eu tive... A transformação, exatamente. Então, essa situação, a maneira que você age, então o povo vai vendo. Muitos vão vendo, né? Então, como minha família, minha mãe, então eles foram vendo isso. Um tempo atrás, recentemente, eu fui visitar meu pai e minha mãe, conversei bastante com eles. Uma situação que me marcou bastante dessa última vez foi isso. Eu pude conversar de Cristo com meu pai, porque também está na igreja, né? Como se diz, ele está precisando da forma dele, isso, da forma dele, que a experiência com Cristo, cada um é única. Entendeu? Não demora mais, demora menos. Cada um é única. Importante que tá no Exato. caminho. A experiência que você vai ter com Cristo é sua. É única. E você que vai enxergar. Né? Então, essa é a situação. Então, quando eu fui lá, que eu pude conversar com ele sobre isso, já foi muito alegre para mim. E ainda falei para eles isso, olha, quanto tempo eu esperei para eu conseguir falar assim com vocês. A minha mãe também. A minha mãe, quando ela falou assim, você quiser trazer os seus amigos lá da igreja para vir aqui em casa, vocês orar e tudo. Então aquele me deixou alegre. Só que eu fiquei poucos dias lá, não deu para levar o pessoal, né? Mas foi bem gratificante, sabe? Foi uma situação bem, fiquei feliz nesse ponto. Nesse processo você fala que você passou sozinho, mas valeu a pena, né? Porque você fala que você de longe deu testemunho e conseguiu, ainda vamos dizer assim, né? Isso. O objetivo que é ser alcançado, né? Exatamente, eu ainda tenho fé, né? Que eu sei que Deus tem algo especial para eles. Deus tem algo especial para eles. Pode ser que eu fale, pode ser que meu irmão fale, pode ser que uma outra pessoa fale. Mas eu tenho fé nisso e sei assim que Deus, como transformou a minha vida, né? A palavra dele diz que vai salvar, vai mudar você e a tua casa. Então, não é verdade? Então, isso eu tenho fé. E sei que Deus faz a diferença. Deus transforma. Isso, como eu digo, porque quantos livramentos Deus não me deu. Irmão, você vai te falar. O motivo do João estar aqui, porque sempre eu falo, né? O João é aquela pessoa que trabalha nos bastidores, nos ajuda. E, como se fala? De tudo, né, João? Irmãos, o que a gente fala, né? Nós sabemos que temos a minha filha que veio aqui como pedagoga, né? Falando sobre as crianças. Veio a tia Rose também, né? Que é minha esposa, sogra. E sempre está envolvida, né, João? Levando para lá e para cá, e fazendo, e ajudando. É uma correria, né? É uma correria, meu Deus do céu. Tem um irmão da igreja que fala muito assim, João, calma, respira. Eu falei assim, não, irmão, vamos movimentar. Tem que fazer. Porque o que acontece? Você tá ali para ajudar. E eu não sou das antigas, mas ao mesmo tempo sou. Então eu vejo como respeito a casa de Deus. Então, tá tendo uma pregação, tá tendo uma oportunidade para todos estão ali querendo ouvir a palavra, a adoração a Deus. Então, a gente que está ali para ajudar, então você vai ajudar os irmãos. Não é deixar aquela saição por fazer. Não, é realmente prestar atenção na palavra. Respeito a casa de Deus, né? Exatamente. Então, como o senhor disse, tem, né, a tia Rose que prega, tem minha esposa que já, graças a Deus deu essa bênção da pedagogia para ela, que foi tudo Deus. Foi tudo Deus também. Como que ligou, né? Não, foi uma situação assim, porque vocês cresceram, né? Foi falado aqui, meus irmãos, assiste o programa aí, né? A pedagogia com a Luana Zanini, vai falar muito referência da pedagogia com o departamento infantil na igreja. Tem ali testemunho bom ali, vocês continuam vendo isso daí. Tá? Foi realmente, foi mesmo um momento, uma coisa de Deus. Uma coisa de Deus, pastor, porque foi uma época de dificuldade. Mas essa situação que aconteceu com ela, a gente só pôde ver trabalhar mais de Deus em cima.
sabe? Então, nisso, ela cresceu, né, no berço evangélico, né? Cresceu no berço evangélico. Você já tem um trabalho de anos com o departamento infantil. Então, cresceu vendo tudo isso, né? E, queira ou não queira, a gente que é casado, né? Você abraça junto. Você já abraça a causa. Então, às vezes, como é a gente da família, a pastora, a tia Rosa vai pregar, tá de folga? Não leva. Não, o pastor vai pregar em outro lugar, então eu levo. Aí a minha esposa tá com as crianças na escolinha ou algo assim. Não, vai lá, ajuda cá. Aí tem outro irmão que vai lá, não, deixa que eu levo. Sempre assim. É sempre assim, como se diz, né? Eu sou o João, né? Toda igreja, eu sou o João. Sou o João. Toda igreja tem um irmão João que... Fala com ele. Fala com ele que... Não, sabe fazer? Não sei, não. Ele vai tentar ver. João, o que você pode fazer? Irmãos, nós vamos entrar um detalhe agora, assim, que, vamos dizer assim, é a parte, sempre aquela parte, né, que a gente fala assim, não é a cereja do bolo, mas é a vida como cristão. A gente fala que, né, temos momentos difíceis na vida, né? E o João, ele teve algumas experiências que marcaram essa trajetória cristã de uma tal maneira, assim, que pode dizer que se balança, né, João? Pode dizer que se balança, porque os momentos difíceis que aconteceu quando ele estava ainda solteiro, na época, tem coisa que aconteceu quando ele é casado, mas eu falo assim, vamos dizer assim, que a dependência nossa de Cristo que faz nos fortalecer, né, João? Porque você passou algumas situações, e fala assim, ainda tem alguns testemunhos assim, que a gente tem que marcou a sua vida, a gente sabe, tem um que é muito forte, né, que a gente sabe que passou pelo trabalho, e eu queria que você contasse essa experiência, assim, o momento difícil, João, que você passou assim no Evangelho. Eu sei que o Evangelho, cada dia, nós temos umas provações, mas você passou uns momentos difíceis, né, João? Passei. Eu passei, teve foi um acidente. Eu passei um acidente, né? de caminhão, né, ali na entrada de Jaguariúna, e eu trabalhava com produto perigoso, né, combustível ali. Aí o motoqueiro passou, foi ultrapassar, pegou bem de frente comigo. Aí eu caí bem de frente. Aí eu caí na ribanceira, capotando. Naquela época, era uma coisa bem interessante, porque eu estava escutando um hino. Quão grande é o meu Deus. E aí eu carregava uma pochete e tinha uma Bíblia pequenininha que eu ganhei quando aceitei a Cristo lá em Minas. Meu Deus. Né? Então sempre andei com ela. E eu saí pela porta da janela do caminhão, encostei, sentei no chão. Assustado, é claro, em pânico, né, pela situação. Mas quando eu olhei o caminhão, tinha um poste pendurado, porque o caminhão rodou, caiu na ribanceira, estourou o poste e ficou de pendurado de cima, né? E eu não tive um arranhão. Verdade. Então, aquilo foi bem, tipo assim, em segundos. E o trecho não era de alta velocidade, era 60. Fizeram todo o processo para saber e tudo lá, e realmente tinha câmera, tinha tudo, era radar ainda. Então, realmente eu estava dentro da velocidade. Mas foi algo que aconteceu que deixou bem assustado com tudo isso. Aí peguei férias, fui para Minas, visitei na verdade, me deram férias, aí eu comprei uns móveis para casa, porque tinha casado e tudo, né? E fazia um ano. Aí minha mãe falou comigo, minha avó queria que eu fosse ver também ela e tudo. Só que eu já tinha comprado as coisas para casa, eu falei assim, não vai dar para ir. Aí, no fim, eu acabei indo lá, visitando ela. Participei lá, né, com todo mundo. Na volta, vim visitar a família da minha esposa. Já viemos pra cá. Esse acidente foi marcado porque tem reportagem, meus irmãos. A gente não gosta muito de tocar porque foi uma coisa muito brusca, porque ninguém acreditava que o caminhão desceu a ribanceira. Caiu lá embaixo. Cheio de combustível. Cheio. Não aconteceu nada. Foi uma coisa incrível. Infelizmente veio a falecer, né? O motoqueiro ali na frente. Porque foi de frente, meus irmãos, com as motos grandes, né? Caminhão tal, né? pesado. Caminhão pesado, bateu de frente e veio acontecer o óbito do motoqueiro. Então o João passou por esse processo, né, João? Assim, pensa num susto depois para andar no caminhão de novo. Jesus amado, não conseguia. Não conseguia. Meu padrão falou assim: vai com o outro. De lado. Vai do lado. Mas não, vai com o irmão, era da igreja. Também. Não, vai com o irmão, que você vai acostumar e tudo. Aí fui, 2013, vambora. Aí, beleza, passou um tempo, já voltei a dirigir novamente.
Aí eu tava com o irmão também junto, né? Outro irmão da igreja, pensando num serviço que tinha crente, hein? Jesus, que bênção! É uma panelinha dos crentes. Aí, de repente, olha, um assalto bem no meio da obra. E pegou eu e o irmão. Aí o irmão saiu correndo, abriu as portas do caminhão para não ver o cidadão e eu correr, achando que ele tava querendo o caminhão. Não corre não. Nossa, meu Deus do céu. A perna até ficou bamba. Verdade, né? Teve esse acidente. Teve essa situação. Aí eu fui junto como refém, junto com eles. Agora pastor, tinha um que sentou do meu lado, aquele rapaz tava endemoniado. Misericórdia, hein? Mata, não mata, tudo doidinho pra porra. Misericórdia, aquilo lá me assustou. Eu me lembro porque assim, eles tinham já roubado um bar, tinha matado. Depois da reportagem foi isso aí. A reportagem falou. Assim, ele falava, mata ou não mata o João Paulo, mas ele já tinha matado onde eles tinham roubado à noite. Então foi assim, foi Deus. Não, é Deus. Foi Deus puro. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tinha acabado de completar 2 anos de casado. 2 anos de casado. 2 anos de casado, foi em 2013, eu casei em 2012, né? 2012. Um ano, né? Então, 1 ano de casado. Foi isso mesmo, foi 1 ano de casado. Eu lembro que eles pediram dinheiro, eu falei, não tem dinheiro. Eu tinha saído da casa da minha esposa pra jantar, né? Um dia anterior, tinha sobrado R$2 da carteira. Meu Deus, aí ele pegou tudo, usaram na pochete, aí depois de repente, não, dá pra ele o documento. Aí ele me deu de volta, aí tava achado a moto, tudo lá dentro. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu desci, ele desceu o caminhão morreu. Aí ele falou, vai. Aí eu soltei o freio de mão do caminhão, o caminhão desceu um pouco, virei na rua, fechei e corri. Jesus amado, quando eu corri. Meu Deus do céu. Aí acharam o pessoal e tudo, né? Prenderam eles, mas aquilo deixou abalado, hein? Meu Deus do céu. Aí você falou uma frase também que vai ser outro assunto aí, que você pegou a chave da moto, você tem uma experiência com moto. Ai, é verdade. Teve a moto. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso é uma das coisas, né? Pra você ter uma ideia. Ele teve uma experiência, às vezes você luta tanto para ter um benefício, ter algo, você paga por mês. Explica aí, João, o que aconteceu contigo. Foi. Eu tava prestes a casar. Foi quando a gente decidiu, a gente vai casar. Mas não vamos, eu já morava sozinho, meio que eu já tinha os móveis da casa, né? Então, e pagava o consórcio da moto. Então, eu falei assim, vamos, porque se caso a gente for sorteado, a gente vai ter a moto, pelo menos já tem um lugar para morar, né? E a gente foi orando e Deus foi agindo. E Deus fez tudo. Mas antes disso aí, o que aconteceu? Eu fui sorteado. A moto saiu. Eu falei, nossa, que bênção. Eu falei, não, agora, amor, vai dar certo. Porque, ó, a gente vai casar, a gente já tem a moto. Os móveis tá tudo certo. Os móveis tá tudo certo, então vai ser bem... Nem vamos fazer muita coisa. A gente tenta fazer um jantarzinho só pros padrinhos, né? Que normalmente isso aí não deixa pro seu pai, que aí... Os básicos, né? Deixa o básico aí. Tudo bem. Aí ajeitamos tudo, falei, não, vai ser sim. Então. Aí fui buscar a moto. Nos que eu busquei a moto, que eu tava indo embora pra casa, foi assim, chegando, os caras me enquadrou, pegaram a moto. Eu até na hora assustei, falei, não acredito. Aí tentei acertar a marcha da moto, errei, a moto caiu no neutro. Aí eu levantei a mão, meu Deus do céu. E não, tá... Eu falei, não. Você entendeu uma coisa aqui, meus irmãos? Você tá tirando a moto da loja, tá levando pra sua casa, que vai ter que emplacar, você ia colocar alarme, ia fazer as coisas... No trajeto de sair com a moto para ir para casa, levaram a moto. Nem chegou a andar direito com a moto. Não deu nem. Tô aqui cheio, né? E o carnezão ficou. E o carnezão ficou. A namorada ficou desesperada porque. E agora como é que nós vamos casar? Irmãos, pensa se eu falo que foi assim. Para mim, para João Paulo, para todos nós, foi difícil, meus irmãos, porque era um bem que estava sendo esperado, e eu digo assim, não deu tempo nem de eu olhar para ela direito, porque pegou lá, já levou para casa, e ela foi furtada. Isso também foi difícil, né, João? Foi. Mas foi um mistério tão interessante, pastor, porque o que aconteceu? A gente deu continuidade. Falei assim, não, vamos casar. Vamos casar, sem problema nenhum, vamos casar, tá? Vamos dar continuidade. E outra... É um bem material, né? Então, a gente trabalha, tenta conquistar outro. Mas o interessante, o que acontece?
com essa perda, diminuiu um pouco o orçamento das coisas, né? Aí, você lembra que o senhor foi vir que tinha saído, né? Tinha pegado a moto. Isso. Né? Aí você falou assim, nova, não, tu pega a moto, tem que pegar a moto, continua e tudo. Eu fui, peguei outra moto. Isso. Não é verdade? Aí a gente foi fazer o casamento, que ia ser coisa simples. Eu falei, não, vamos fazer só um jantarzinho só pros padrinhos. Mas dá pra chamar muita gente. Minha família tudo lá em Minas, né? Então ia ser difícil mesmo. Então, foi bem simples. Só que aí que entra mais o trabalhar de Deus. Porque fui ver o salão ficou pela metade do preço. Fui ver a decoração, ficou barato em relação a todos os detalhes lá. Aí fui falar com o pastor. O pastor, que é o pastor da igreja quando eu tava lá, né? Aí ele falou assim, a gente tá querendo casar, só que, pastor, a gente não vai fazer festa, vai ser um jantarzinho só pros padrinhos. Uma coisa bem simples. Aí o pastor, eu lembro que ele me chamou no púlpito, foi depois do culto, ele me chamou lá no púlpito, sentei junto com ele lá, eu e minha esposa. Aí ele falou assim, ele falou com ela ainda, irmã, eu quero que você ponha no papel tudo que você quer. Tudo que você quer. Aí ele falou assim, até a cor que você quer. Eu falei, não, pastor, mas não, você não está entendendo. Agora você vai ver o trabalhar de Deus na sua vida. Põe aí, olha. Pastor, em nome de Deus, né? Pastor, ganhamos decoração, ganhou a filmagem e o jantar. No fim, chamou a igreja toda, foi todo mundo, comeu, sobrou. Não sobrou para outro dia, foi para a igreja, ajudar junto com a escola dominical que tinha. Foi tudo para as criançadas lá, junto com os jovens. Então Deus bradou. Mas tem um pensamento, mas Deus tem algo, né, irmão? Porque assim, eu falo, com essa perca da moto, era pra ficar assim, vamos dizer assim, destruído, né? Gente, novo, né? A gente ia tudo ficar, assim, mas assim, a fé foi tanta que Deus ia fazer um trabalhar. Irmãos, Deus fez verdadeiramente no casamento da Luana, foi verdadeiramente um espetáculo, foi uma bênção, graças a Deus. Foi uma bênção. Então assim, no meio das lutas que eu falo, né, sempre vem a bênção do Senhor. Você tem que acreditar. Tem que ter fé, exato, tem que ter fé. Porque, eu lembro porque nessa situação também tive a perca, né, do avô da minha esposa, né, seu pai. Então isso deu um baque realmente na família toda. E nessa situação eu fiquei desempregado, bem naquela época. Foi um mover de Deus porque assim, nós em Campinas, né, João? Foi. O que ele vai fazer? Eu tinha dado a palavra pro meu pai para ele vir embora. O que ia fazer? Foi uma situação bem assim inesperada, né? Aí você já até que tava vindo, né? Mas as coisas ainda estavam pra lá. Aí eu até lembro que eu conversei com minha esposa nessa situação. Aí falou, quer tentar a vida por lá? Por quê, pastor? Porque ela, como se diz, a família é muito unida. Ela sempre foi muito apegada, juntos com vocês tudo. E a minha tá lá em Minas, né? E tem a minha parte que mora em Campinas, que esse, nossa, ajudou demais a minha vida, né? E naquela situação eu fiquei assim, nossa, eu não vou conseguir manter indo lá e vindo. Eu falei assim, conversei com ela, vamos tentar a vida por lá, você vai estar do lado da sua mãe, do seu pai, né? Aí também fica mais fácil eu visitar meus parentes em Campinas, tranquilo. Aí a gente tentou, viemos pra cá. Mas, pastor... Foi uma luta, né? Não, foi um ano sem... Não aprecia nada, nem serviço de nada. Irmão, sabe que tem Jesus amado. Nós temos serviço de usina, temos as fábricas de ventilador e tudo, mas foi um ano. Deus travou assim, uma aprovação. Né? Olha, eu lembro quando o pastor presidente até falou comigo, falou assim, irmão, não tem... Deus tá fazendo alguma coisa aí. Aí eu ajudava na obra. Na obra, constante. O pastor estava não começando entre aspas, na verdade, porque já tinha bastante igreja, só que tinha alguns que tinham os terrenos. Aí eu lá jogava veneno. Entrava no mato lá e ia jogando veneno, e indo, o que eu podia fazer para ajudar, eu ia. Só que acontece, é uma experiência tão diferente, pastor, porque que acontece? Não apareceu nada, né? Só que não faltou nada. Roupa, deu. Não estragou, deu, tinha, e tava indo. Só que acontece, eu lembro que minha sogra falou assim comigo, nossa, João, você tá com a fé que não dá para acreditar a situação que tá passando, sabe?
Então, foi uma situação, assim, bem difícil, sabe? Foi um momento, assim, que não dá pra simplesmente, como não pode aparecer nada, sabe? Nem pra entregar pizza, não tem. Eu falei, Jesus amado. E eu só tinha motinha, né? Eu falei, não, com a moto eu tentar fazer alguma coisa. Não parecia. Montava de móveis, que eu sei montar, nada, dirigir, nada. Nesse nada. tempo também que você foi líder da Madecão, da cidade. A gente ajudou com liderança, né? A gente ficou junto com... Tinha outro casal junto na liderança, e a gente ficou junto acompanhando, né? Foi sim, também. Foi uma experiência muito boa também. Uma experiência maravilhosa, porque é sempre algo novo, né? E essas situações vividas foi sempre ajudando também para um testemunho, né? Como tudo que Deus vem fazendo. Porque é importante não perder a fé. Não perder a fé. Eu passei também com minha esposa as situações da saúde dela. Saúde, né? Foi muito foram tempos difíceis, né? Mas a fé foi importantíssima. Confiar realmente no que Deus está fazendo. Porque, literalmente, pastor, ela ganhou total a faculdade, integral. Não gastamos com nada. Nem 100%. Não, 100%. Não gastou, foi 4 anos, tivemos nossa dificuldade, casa ficou ponta cabeça, mas foi assim, folga? Não, tem que ir lá na igreja, vamos lá, vem pra cá. Como se diz, eu falo com os pastores de algumas congregações, né, do nosso ministério mesmo, que acontece alguma coisa, ô João, você tá de folga? Ô João, precisava ver isso aqui no computador que tá assim. Ô João, tem como fazer alguma coisa aqui? Então, nesse intervalo, eu vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá e tento ajudar. Não sei fazer muito, mas um pouco do curso técnico ajuda em tudo isso, sabe? Então, até um certo ponto que eu possa ajudar, eu ajudo. Senão, eu falei assim, não sei fazer isso, mas pesquisei, dá pra ser assim, 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 mas aí tem que achar alguém que faz, entendeu? Ou eu não consigo por causa do tempo. Mas, tipo assim, eu tento fazer o máximo. Toda essa situação toda, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Tipo assim, Deus, não, eu tenho que, a gente tem que tentar fazer o melhor. Então, e outra, olha o que Deus fez comigo, me livrou da morte, entende? A minha vida em si, todo o meu desenvolvimento espiritual é Deus. O meu desenvolvimento no trabalho também é Deus. Na minha vida conjugal com minha esposa também é Deus, né? Então tudo que acontece comigo é Deus. Então agora ela formou, tá aí, né? Professora, pedagoga, tá querendo se aprofundar mais em crianças especiais e tudo isso. Então eu sei que, tipo assim, tem mais ainda. Tem mais o que Deus tá para fazer. Mas eu até brinco com ela que fala assim, tá chegando a hora da colheita. Eu brinco com ela que tá chegando a hora da colheita. Você tá plantando, tá colhendo. Exatamente. E outra, foi difícil, porque mediante tudo isso, teve a saúde da mãe dela, teve a cirurgia da mãe, teve a cirurgia da avó, ficou todo mundo na cama e ficou os homens ajudando em tudo. Então, é luta atrás de luta. Mas, como se disse o meu primo, e tem um pastor lá em Minas, né, que ele fala assim, eu lembro que quando eu estava junto no grupo de oração com eles lá, ele fala, é guerra, mas é festa. É guerra, mas é festa. Então, como se diz meu primo, pra cima, né? Vamos pra cima. Então, não pode parar. A obra tem que continuar. Tem que continuar. E graças a Deus que tudo dá certo, né? A gente fala assim, porque eu falo também, quando ela teve muito difícil da situação, da saúde, ela quis parar de fazer a faculdade, né? Nossa, foi difícil. Quis desistir. Desistir. A família falando, né? Ainda como eu fazia também, eu tive até também, pastor. Confesso que realmente foi difícil. Teve um momento que eu falei assim, Jesus amado, não dá, não vou conseguir. Eu parava, pastor, na porta de casa, colocava a mão na porta, pedia a Deus para me dar força. Pedia a Deus me dar força para poder conseguir, sabe? Porque eu tinha que chegar animado em casa, para levantar o astral dela, sabe? Pra gente prosseguir a caminhada. Ainda mais se eu paro o curso. Se eu paro também. Como é que eu vou mostrar pra ela pra não desistir? Então, foi assim, ó. Foi devagar, foi indo. E dei continuidade, concluí. E agora chegou a vez dela, concluiu. Então, tipo assim, é persistência. Mas tem que orar. Não pode, tem que orar, buscar, porque Deus ajuda. Mas tem que aproximar, né? Verdadeiramente na dependência de Deus. Exatamente, a dependência de Deus.
Dependência. João, para nós finalizar esse podcast de hoje, irmãos, a gente trouxe alguns testemunhos aqui do que aconteceu, e essa é a palavra, dependência de Deus, né? O que você tem, assim, para falar hoje, para quem está assistindo, assim, da sua vida? Porque você está dando um exemplo, que sai de casa com 18 anos, vive um tempo sozinho, ali, claro, os irmãos da igreja, vamos dizer assim, mas de deitar estava sozinho, né? Vamos dizer assim, tudo, tinha que cozinhar, tinha que fazer, e você passou por isso que passou, por um acidente, uma vida se foi por imprudência, a fatalidade que você passou, percas materiais que foi, vamos dizer assim, e depois perca também, assim, né, como meu pai, né, que você sabe que meu pai foi na sua vida, uma pessoa muito, né, você amava muito. O que você tem para dizer, assim, para essa pessoa que está passando um momento difícil hoje, um momento, assim, que está balançada, uma pessoa que está querendo desistir, e hoje você vem dar esse exemplo para todos eles, assim, que a dependência de Deus é uma coisa constante que não pode parar. O que você pode dizer, João, assim? Tenha fé, nunca desanime e sempre procure a Cristo. Sempre entregue o seu caminho a Ele. Independente da dificuldade que seja, aconteça o que acontecer, confie em Cristo. Saiba que tudo vai acontecer de acordo à vontade dele. Que você ache bom ou ruim para você, mas uma coisa é certa, Deus tem o melhor pra gente. Talvez não é aquele naquele momento, mas aquele vai te ajudar lá na frente. Então, independente do momento difícil que se passe, mas Deus te dá a alegria e a certeza da vitória. Certeza da vitória. Então, é confiança, né? A confiança em Cristo. Amar a Cristo sobre tudo, né? E confiar nele. É como eu disse para um dos meus primos também, que passou uma situação difícil, e ele é sempre alegre, sempre feliz, sempre contente. Então levanta de manhã e dê glória a Deus. Respiro, estou vivo pela tua graça. De vida. Exato. Então isso com certeza vai mudar a sua perspectiva de tudo. Porque Deus e você vai ter uma experiência única. E quanto mais acontece isso, mais você vê que Deus está te vendo. Aí, você não vai se abalar muito fácil, não. Você só vai ver que Deus está na sua vida mais e mais. Só que você tem que continuar. Não desiste, não. Prossiga. Vai atrás. Que Deus é fiel na vida daquele que é fiel a Ele. Aí. Tem uma lição de vida. Uma pessoa que fosse para dizer, quando você tem 18, 19 anos, você está sozinho, dá vontade de fazer o que quiser, né? Mas escolheu a Cristo, né, João? Escolheu a Cristo. E aí tá um exemplo de vida. Às vezes a gente perdemos uma coisa simples, um tênis, nós ficamos bravos. Imagina perder uma moto que nem tinha andado. Né? Eu lembrei de você falando do tênis aí. Eles contar que a gente, quando eu vim levar a bolsa vazia, só deixei ela esticada e as coisas ficou tudo lá, meu irmão lá. Meu Deus. Bom, se for contar as experiências, a gente fala assim, né? Mas eu falo, dependência de Deus. Dependência de Deus. Eu quero te agradecer, João, muito obrigado por essa reportagem, por você aqui nesse podcast aí nos ajudando aí. E eu falo para você que as bênçãos do Senhor Jesus continuem na sua vida, na sua família. E vamos continuar aqui, meus irmãos, a gente fala assim, né? Somos todos uma família, vai continuar, vai trazer pessoas, tem pessoas em mente para vir, muitas pessoas maravilhosas, que têm experiências maravilhosas assim no tempo de evangelho. Mas aí ficou um testemunho para você que independente do que for, entendeu? A dependência de Cristo em primeiro lugar. É fundamental. Sem ela não tem como. Não tem como. É andar cega, pastor. Não tem como. Não tem como. É mais fácil você fechar os olhos e saber que Deus está guiando do que você... É verdade. Irmãos, vamos brindar e dizer para você que Deus abençoe em nome de Jesus. A paz seja convosco.